Boa tarde, povo. Vamos voltar aos temas do primeiro ano. E o tema que se segue é a função quadrática, capítulo 5 do vosso livro. Eu vou, no início, na introdução, vou-me afastar um bocadinho da maneira como os autores do vosso livro apresentam o tema, mas no essencial não vou fazer nada de melhor do que eles, pelo contrário, será provavelmente menos forte do que eles fizeram, portanto, sigam a introdução dos autores, sem deixarem, evidentemente, de ouvir pelo menos a minha. Eu poderia começar simplesmente aproveitando a função afim e o que ela era, por dizer que a função quadrática é apenas pegar na função afim e multiplicar uma por outra, quer dizer, multiplicar duas funções afins, só que precisava de números complexos. Sem números complexos não é exatamente verdade o que eu estou a dizer, mas duas funções afins multiplicadas uma pela outra geram uma função que vai envolver um polinómio de grau 2, porque, como viram no oitavo ano, se vocês multiplicarem um polinómio de grau, por exemplo, 5 por um polinómio de grau 7, vocês vão ficar com um produto que vai ser um polinómio de grau 12, porque na multiplicação das variáveis os graus se somam, é fácil de entender. Se vocês tiverem, por exemplo, x² a multiplicar por x ao cubo, dá x levantado a 2 mais 3, portanto x levantado a 5. Polinómio de grau 2, na verdade monómio, não é? Polinómio é uma soma de monómios, mas monómio de grau 2, monómio de grau 3, dá um monómio de grau 5. Portanto, quando se multiplica, o grau sobe por soma, não é? Por efeito da... x ao quadrado é fácil, é x ao cubo é x. Quantos x é que temos? Temos 5. X à quinta é simplesmente uma abreviatura para x vezes x vezes x vezes x vezes x 5 vezes. Beleza. Portanto, eu podia simplesmente introduzir a função quadrática dizendo assim, meus caros, tudo aquilo que vocês aprenderam da função afim é extremamente útil e vai ser muito fácil vocês transporem. Evidentemente que vai haver alterações de gráfico, vai haver alterações de zeros, mas tudo aquilo que estudou na função afim, quando é que ela é positiva, quando é que ela é negativa, que tipo de gráfico é que tem, vai-se voltar a fazer só com uma função que é definida por um polinómio não de grau 1. Se recordam, a função afim era uma função real de variável real, valores reais de variável real, que a x fazia corresponder y era igual a f de x, e o que é que nós podíamos dizer? Podíamos dizer que o f de x tinha que ser do tipo qualquer coisa vezes x mais qualquer coisa. Isto que aqui está é um monómio de grau 1, isto é um monómio de grau 0, e, portanto, isto é um polinómio. O que dá o grau ao polinómio é o seu maior monómio, o seu monómio de maior grau, e este monómio aqui é um monómio de grau 1, porque isto é o mesmo que ter x levantado a 1. E porquê é que eu digo que isto que é de grau 0? Porque isto é o mesmo que ter x levantado a 0, porque x levantado a 0 é 1 e b vezes 1 dá b. Isto não se coloca, mas fica subentendido aqui que isto é um polinómio, em português de Portugal, com U, diz-se polinómio, abre-se o O, e vocês aqui fecham o O. Polinómio. Ok, eu vou dizer sempre polinómio, e vocês evidentemente que fazem a passagem para o vosso uso comum, que é polinómio. Então, este polinómio de grau 1. E claro, isto dava origem ao estudo que nós vimos antes, que é, tem um zero, tem um gráfico que é uma reta, por aí fora. Tudo isso, todo esse trabalho que fizemos com a função afim, vale recordá-lo aqui. Se, em vez do grau 1, eu colocar grau 2, nós temos uma função quadrática. Então, como é que seria a quadrática? Seria do mesmo jeito, é uma função real de variável real, que a x faz corresponder y, que é igual a f de x. Objeto, imagem. Portanto, é
uma máquina de fazer calabresa. Entra carne picada e sai calabresa do outro lado. Y igual a f de x. Mas, agora f de x vai ter que ter um x quadrado. Certo? X vezes x. Vai ter que ter um x e vai ter que ter um 1. Portanto, x levantado a 2, x levantado a 1. Esta parte aqui seria a parte afim e aqui um 1. 1 vezes qualquer coisa, não é? Podemos multiplicar o x quadrado por um certo número conveniente, para dar a forma que quisermos à função quadrática, mais bx mais c. Já viram isto no oitavo ano também. Isto é a forma geral, não é? Em cada caso particular, quando estiverem a estudar, o a, o b e o c têm valores próprios para gerarem realmente uma função quadrática. Para já, isto é o caso geral. Uma função quadrática é uma função definida por um polinómio de grau 2. Isto está fechado, quer dizer, do ponto de vista estritamente sério, está fechado. Não há necessidade de fazer mais nenhuma introdução. Está introduzido o objeto de estudo do capítulo 5, a função quadrática. Beleza. Mas, tipicamente, ainda mal saídos da infância que vocês são, uma historieta, contar uma história, um blá blá, uma certa... Embora seja contrário à motivação, eu acho que os professores não devem motivar os alunos. Os alunos, cada um deve se motivar a si mesmo. Eu tenho que me motivar a mim próprio para fazer as coisas. Ainda assim, não sou completamente insensível a essa ideia de contar uma história, de criar um ambiente que desperta curiosidade, por aí fora. Mas se vocês não têm a curiosidade desperta já por si própria, também não vai haver grandes milagres da parte do professor. Então, esqueçamos a função afim e fixemos-nos na função quadrática. Então, esta senhora é o nosso objeto de estudo. Dirão vocês assim, então, para que é que isso serve? Olhem, meus caros, não serve para nada. A matemática não tem nenhuma função. Não existe na prática nenhuma razão pela qual seja necessário estudar matemática. Evidentemente que todo o mundo vive feliz e bem sem matemática. A matemática não tem... e estou a falar sério, não estou a brincar. As pirâmides do Egito foram construídas sem matemática, ou com pouca, ou nenhuma, e os índios vivem felizes e super felizes, e não há crime, não há nada, não há violência, não há doenças entre os índios, e vivem super felizes sem matemática. Evidentemente que... Para quê a função quadrática? A função quadrática serve, provavelmente, para outras coisas. Para coisas que vocês nem fazem ideia e nem há como dizer-vos quais são essas coisas, uma vez que isto, na verdade, é muito semelhante à música, não é? O cara, para que é que serve estar a aprender a escala musical? Serve para coisas muito mais tarde, eventualmente, e a maioria de vocês, ou uma parte importante, quem sabe, nunca vai utilizar a função quadrática na vossa existência. Mas também não vão utilizar a função afim e também não vão utilizar a maioria das ferramentas matemáticas que não aprenderam, porque essa é a grande verdade. Todos aqueles que aprendem estas ferramentas matemáticas as usam em algum momento da sua vida. Quem não aprende, não usa. E, portanto, têm todos razão. Se daqui a 30 anos me vierem dizer "Ó professor, eu nunca utilizei a função quadrática na minha vida", eu saberei, se ainda estiver vivo, que você não aprendeu a função quadrática hoje e, portanto, não podemos, evidentemente, utilizar uma coisa que não aprendemos. Então, ainda assim, uma vez que a álgebra é a minha praia, apesar do meu doutorado não ter sido feito em álgebra, só não foi feito em álgebra. Na verdade, o meu primeiro foi, mas não o concluí. O segundo foi em matemática aplicada e também não o concluí. E o terceiro que concluí foi em cálculo, que não é a área que eu gosto. Eu gosto mesmo é desta. Eu gosto mesmo é de álgebra. Então, eu vou-vos mostrar... Isto, no terceiro ano é que se vai entender plenamente. É no terceiro ano que isto volta a ser pensado. Portanto, vocês vão voltar... Viram isto no oitavo ano. No oitavo ano viram na primeira fase polinómios. E vão voltar a ver aqui um bocadinho, pouca coisa. E no terceiro ano está lá um capítulo forte de polinómios. Na verdade, 2 capítulos do terceiro ano são com este assunto.
ou com consequências do estudo de polinómios. Então, uma das aplicações que nós podemos ver para a função quadrática é a seguinte. Por exemplo, se eu tiver o polinómio x ao cubo menos x quadrado menos x menos 2, e eu podia ter definido uma função real de variável real simplesmente assim, f de r em r, que a x faz corresponder a f de x, que é igual a x ao cubo menos x quadrado menos x menos 2. E esta função não é quadrática, não é? Esta função não é quadrática porque tem aqui um x ao cubo. Não faz parte do vosso estudo, mas estas funções seriam uma função cúbica, não é? Tinha a função afim de grau 1, a função quadrática de grau 2 e depois aparecia naturalmente esta cúbica. Mas não se estuda a cúbica. Como assim não se estuda a cúbica? Não se estuda a cúbica. Então porquê que não se estuda a cúbica, professor? Olha, reparem no seguinte. Esta função de grau 3, há aqui uma maneira de dividir este polinómio. Portanto, isto é de grau 3, mas eu sei porque fui eu que construí o exercício, que ela tem uma raiz que tem uma solução, portanto, eu vou conseguir encontrar um f de x, tal que isto é igual a 0, e sei que x vai ser igual a 2. Vejam se não é verdade. Vamos ver se não é verdade. Então, quanto é que vale f de 2? F de 2 é 2 ao cubo, menos 2 ao quadrado, menos 2, menos 2. Ora bem, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, portanto, 8. 2 ao quadrado é 4. 2 é 2 e 2 é 2. Ora, 8 menos 4, 4. 4 menos 2, 2. 2 menos 2, 0. Então quer dizer que esta função tem um 0. Na verdade, ela provavelmente terá 3 zeros. Mas vamos ver, para já tem um 0. Ora, sabendo eu um 0 dela, posso dividir este polinómio que aqui está, oitavo ano. Normalmente no Brasil, com U, os alunos não aprendem nada no oitavo ano em matemática. No nono ano dão uma melhorada, começam a pensar na vidinha que se está a complicar, não é? E aprendem bastante mais no nono ano, mas isto fazia parte do oitavo ano. E a grande maioria dos alunos que eu costumo encontrar não aprenderam isto no oitavo ano. Está lá, é praticamente o assunto central, um dos assuntos centrais do oitavo ano, mas a minha experiência é que aprendem muito pouco. Então, o que é que eu posso fazer aqui, uma vez que vi que o f de 2 é igual a 0? O que é que eu posso fazer? Posso dividir por... Portanto, posso fatorar esta função, e esta função fica x menos 2 vezes... Ora bem, quem viu isto no oitavo ano está-me agora aqui a acompanhar com alguma facilidade. Quem não viu isto no oitavo ano deve proceder ao tratamento habitual, não é? O tratamento habitual. Eu, pessoalmente, os meus professores que não me ensinaram, eu deixei de lhes falar. Não fiz mal a ninguém. Simplesmente deixei de lhes falar. Nunca mais falei aos professores que me prejudicaram, porque eu era uma criança humilde, de origem muito humilde. Os professores que não me ensinaram, eu deixei de lhes falar. Foi a regra, rapidamente. Aliás, decidi isso muito jovem, que aqueles que me prejudicam, sobretudo aqueles que têm a obrigação de não o fazer e o fazem, mas tudo bem, vocês devem fazer. Aqueles que aprenderam isto no oitavo ano, devem, sei lá, mandar uma mensagem ao professor do oitavo ano. Olha, professor, está a ser útil aquilo que você me ensinou e que eu aprendi. Aqueles que não aprenderam, pois procedam do jeito que julgarem conveniente. Digo-vos que a forma como eu procedi foi simplesmente cortar qualquer tipo de relações com os professores que, no momento que o deviam ter feito, não me ensinaram. E foram muitos, que eu fui aluno de escola pública e foram muitos professores que fizeram isso. Mas nem todos, graças a Deus. Bom, vamos lá. Então, falta aqui qualquer coisa, não é? Na fatoração deste polinómio, se eu coloco aqui um polinómio de grau 1, aqui vai estar a estar um polinómio de grau 2. Como é que eu descubro este polinómio de grau 2? Bom, eu conheço duas técnicas. Foram-me ensinadas duas técnicas. A técnica mais básica, que é simplesmente dividir. Porque se isto é igual a isto vezes isto, se eu dividir este que aqui está por isto, dá-me isto. Não é? É o normal. Vocês têm 4 é igual
8 é igual a 4 vezes 2. Não é? Dividendo 8 é igual a 4 vezes 2. Este senhor era o dividendo, creio. Este era o divisor e este era o quociente. Se eu passasse isto para este lado, ficava d sobre d, dividendo sobre divisor, dá o quociente. Portanto, se eu dividir este por este, tem que dar este. Então vamos lá, dividir este por este. Como é que seria a divisão? X ao cubo menos x quadrado menos x menos 2 a dividir por x menos 2. E tem que ser x menos 2. É x menos a raiz. X menos a raiz correspondente. Portanto, se a raiz for 2, colocam aqui x menos 2. Se a raiz for menos 2, aqui colocam x mais 2. É x menos alfa. X menos a raiz. É sempre na forma x menos a raiz que vocês descobriram. Portanto, se a raiz era 2, fica x menos 2. Nesta divisão que aqui está, a divisão começa por aqui. Tenho x ao cubo deste lado e tenho x deste lado. O que é que tenho que colocar aqui em baixo? Lembra-me que se tivesse 50. Imaginem que estava 56 a dividir por 7. Chegavam aqui e tinham que ver quantas vezes há que há 7. E 7, que era o mais perto. 7 vezes 7, 49. E seguia a divisão. Portanto, divisão da escola primária. Vocês aqui precisam, devem ter reparado nisso no 8º ano, o que mais vos ajudou a dividir polinómios foi aquela divisão que se aprende no primeiro ano da escola. No segundo ano, eu aprendi no meu segundo ano. No segundo ano da escola primária, com 7, 8 anos, vocês aprendem a fazer isto. E depois utilizam no 8º ano de uma forma mais complexa. Então, x ao cubo, x deste lado. Como é que eu faço aqui? É lógico que tem que ser x quadrado. Porque se eu multiplicar x quadrado vezes x vai dar x ao cubo e vai cortar com este x ao cubo. Imaginem que estava aqui 7x ao cubo. Neste caso eu tinha que pôr aqui 7x quadrado. Porque 7x quadrado vezes x dá 7x ao cubo e 7x ao cubo cortava com este. Eu estou aqui já sabendo que muitos de vocês deram isto muito mal no 8º ano, estou a tentar aqui ir muito devagarinho para que muita gente veja o que é que eu estou a fazer e entenda. Se quem não fez exercícios ou não aprendeu no 8º ano, tem que agora correr atrás do prejuízo e tem que fazer exercícios no 8º ano agora. Eventualmente podem falar comigo no privado e eu posso-vos aconselhar livros, exercícios, mas não serei eu a ensinar-vos isto. Vamos assumir que não há jeito nenhum, quem não aprendeu, corre atrás do prejuízo. Então, x quadrado vezes x dá x ao cubo. Então vai ser menos x ao cubo. E agora, x quadrado vezes menos 2, recordem na divisão da escola primária, se vocês tivessem 56 a dividir, por exemplo, por 12, aqui colocavam 4, e agora era 4 vezes 1, não, era 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4, e não ia nada de trás, 4. Portanto, têm que multiplicar também pelo outro. Só que na multiplicação pelo outro, que este menos 2 que ali está, quando vocês multiplicam x quadrado por menos 2, dá menos 2x quadrado. E deste lado aqui coloca-se, não é? Como faziam na divisão dos números normais, o oposto, o simétrico, não é? E, portanto, menos 2x quadrado aqui passa a mais 2x quadrado. E fazem a conta. E agora fazem a conta. Então, o x ao cubo corta com o x ao cubo, como é normal, foi esse o objetivo. E aqui menos x quadrado mais 2x quadrado dá simplesmente x quadrado, que é menos 2x quadrado mais 2x quadrado menos x quadrado. Aqui são 2x quadrado, aqui só está 1, fica x quadrado. Quanto ao x, continua e o menos 2 também continua. Baixa-se o que está a seguir. Também se podia fazer a divisão de números inteiros na escola primária assim, mas na escola primária normalmente não se acrescenta o resto porque não precisamos dele, não é? Vamos acrescentando sucessivamente. Aqui é de boa prática que vocês baixem tudo, escrevam tudo. E novamente está aqui tudo. Agora temos um x quadrado aqui e temos um x ali. É lógico que isto é mais x. E fica então x vezes x dá x quadrado. Vai cortar este, como é lógico. E x vezes 2 dá menos 2x mais
2x. Não esquecer que coloca sempre aqui menos a conta que nos deu, já era assim nos números. E, portanto, estes cortam. Isto aqui, 2x menos x dá x. E aqui, x menos 2. E agora, x menos 2, temos aqui x, basta 1. Ora, 1 vezes menos 2 dá mais 2, porque 1 vezes menos 2 dá menos 2 e colocamos o simétrico aqui. E 1 vezes x dá x, colocamos aqui menos x. E, sem surpresa, isto deu 0. Resto 0. Então, quer dizer que este a dividir por este é igual a este. Portanto, como vocês sabem, ou deveriam saber, se vocês têm divisor a dividir por dividendo é igual a quociente sem resto, multiplicam este por este e fica dividendo é igual a divisor vezes quociente. É? Divisor vezes quociente. Portanto, o polinómio que temos que colocar aqui, olhando para este algoritmo de divisão da escola primária, adaptado, isto é x² mais x mais 1. Certo? Então quer dizer que a minha cúbica é o produto de quê? É o produto de uma afim, vezes uma, vamos agora ver, vamos estudar agora, uma quadrática. Meus caros, isto é sempre verdade. Uma cúbica é sempre o produto de uma afim por uma quadrática. Sendo que a quadrática pode ser ela própria, não é o caso aqui, esta quadrática pode ser o produto de duas afins. Portanto, se em vez de uma cúbica fosse aqui uma função de grau 5, íamos ter uma afim e duas quadráticas, quadrática, grau 2, ou então íamos ter 5 afins, afim. De qualquer forma, estes tijolinhos, os tijolinhos que constroem as funções de grau maior, são ou afins ou quadráticas. Portanto, não há necessidade de estarmos a estudar em profundidade as cúbicas e as outras que se seguem de grau maior, porque podemos sempre pegar nessas maiores e decompô-las no produto de afins e de quadráticas. Bom, dirão vocês assim: ó professor, mas eu, sem me dar conta, sem nenhum mérito da minha parte, fui colocado numa boa escola de ensino fundamental. Os meus pais decidiram gastar os recursos deles, alguns em vez de luxos e certas coisas desnecessárias, ou por da escolha de cada um, decidiram colocar-me num bom colégio. E eu fiz isso e muito mais. Beleza. Então, se você fez muito mais do que isso, se calhar ensinaram-lhe uma técnica de divisão mais rápida que eu chamo regra de Ruffini. Com um bocadinho de sorte, você esteve num colégio onde lhe ensinaram uma técnica de divisão mais rápida chamada regra de Ruffini. Beleza! Como é que funcionava essa regra de Ruffini? Regra de Ruffini, procurem, eu encontrei no YouTube um vídeo muito bom. Há muitos vídeos muito bons da regra de Ruffini e eu vou ilustrar aqui a regra de Ruffini. Então o senhor que nós queremos dividir é x², x², x e menos 2. Isto faz quando se ganha experiência, não se faz isto. Mas enquanto não se tem experiência, escreve-se o que queremos dividir em cima. Ou seja, x, eu vou colocar aqui a azul, embora a webcam que eu use não costume mostrar bem o azul. Então, é x², depois deixa-se fazer isto, deixa-se colocar o polinómio em cima, mas é x² menos x² menos x menos 2. Têm que colocar todos. Se faltasse, por exemplo, aqui o x, colocavam 0x aqui nesta posição. Tem que estar todos. E vamos dividir por quanto? Vamos dividir pela... Tem uma raiz 2. Colocam a raiz aqui. Isto se aprende fazendo. Quem está a pensar, vão entender, todas as pessoas possuidores de um cérebro, todos aqueles que entre vocês são proprietários de um cérebro minimamente normal, e que provavelmente serão todos, vão entender isto. Há pessoas que não conseguem entender isto, mas são muito poucas. Então, vocês colocam a raiz aqui, colocam o polinómio aqui, e agora no polinómio olham só para a parte numérica dele. E a parte numérica dele é 1x² menos 1
x² menos 1x e menos 2. Como é que começa a divisão? O primeiro passo da divisão é baixarem o primeiro que aqui está. Baixa. Simplesmente. É 1 que se coloca aqui. Agora, 1 vezes 2, 2. Somam. Menos 1 mais 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Somam. 1. 1 vezes 2, 2. E o resultado é 0. Reparem a rapidez com que eu fiz a divisão. Eu demorei 10 segundos a fazer a divisão. Atenção, isto só se pode fazer quando a divisão, o divisor é um polinómio de grau 1. Quando sabemos a raiz. E nós vemos que não nos enganamos, porque isto que aqui está é o resto. E, portanto, o resto é 0. Sabemos que não nos enganamos na regra, ou uma espécie de pré-prova, podemos nos ter enganado. Mas é provável que não nos tenhamos enganado se o resto der 0. E a divisão... Então, isto que aqui está, do mesmo jeito que o de cima era x² x² x e 2, isto aqui vai ser x² mais x mais 1. Portanto, cá está, novamente, desta vez pela regra de Ruffini, dividendo. Aqui não está o divisor, a raiz esconde 1x menos 2, mas é este a dividir por este igual a este. Isto que aqui está, isto que aqui está. Normalmente não se escreve nem isto, nem isto, nem isto. Nada do que está aqui a azul na regra de Ruffini, isto é a regra de Ruffini. Eu conheço como regra de Ruffini, que os afortunados de entre vós que tivestes boas aulas no ensino fundamental, o vosso professor ou a vossa professora pode ter chamado outra coisa a esta regra. Só funciona quando conhecemos a raiz e estamos a dividir deste tipo. Estamos a tirar, no fundo, estamos a tirar uma fatia afim de uma mais complicada, de uma função mais complexa, estamos a tirar um fator afim. E ficamos então com a decomposição desta madame, desta senhora. Das duas maneiras, evidentemente, tinha que dar a mesma coisa. Repito, a regra de Ruffini não substitui aquela divisão mais complexa que nós fizemos, porque aquela divisão mais complexa serve para todo o tipo de polinómio. E aqui não, a regra de Ruffini é um método muito rápido, quando nós conhecemos uma raiz, tac, 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 colocam a raiz, baixam o primeiro, multiplicam, somam, multiplicam, somam, multiplicam, somam, e o resultado dá 0. E ficam com a divisão imediata, muito rápida, de um polinómio de grau maior a dividir por um polinómio de grau 1. Beleza. Ok. E eu podia dar mais um exemplo. Se eu tentar chegar aqui e tentar descobrir se eu consigo fatorar isto, não consigo fatorar isto. Agora é nono ano. Se eu tentar fatorar isto, não consigo. Como observação, vou deixar como observação, só para verem, vão-se recordar que viram isto no nono ano, que não se consegue fatorar isto. Como é que seria a fatoração de uma quadrática? A fatoração de uma quadrática é, portanto, seria aqui x² mais x mais 1. Isto teria que ser x menos x', x menos x2', certo? Nono ano. Só tinham que descobrir as raízes x' e x2', e depois fatoravam a quadrática com as raízes que descobriam. Temos azar. Quando tentarem aplicar aqui, ora, quanto é que vale o A? Ax², A é 1, B também é 1 e C também é 1. E o delta é igual a quanto? O delta é igual a B² menos 4AC. Certo? A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1, portanto é 1, 1, 1. E agora o delta é 1² menos 4AC, ou seja, 1 menos 4, ou seja, menos 3. E se recordam do nono ano, quando os deltas davam negativos, como temos que fazer a raiz do delta, não existiam raízes. E, portanto, não conseguíamos encontrar as duas raízes. Como não conseguíamos encontrar as duas raízes, não dá para sair daqui. Se existissem duas raízes, esta quadrática partia-se em duas afins. E, portanto, a cúbica tornava-se o produto de afim vezes
assim. Neste caso não é possível. Esta quadrática vai ter que ficar quieta, como quadrática que é, e por isso é que há necessidade de introduzir este capítulo 5, uma vez que nem todas as funções de grau 2 se decompõem no produto de duas afins. Estão a sacar, já não deve ter muita gente a entender plenamente o que é que eu estou a dizer, mas espero que alguns de vocês estejam a entender. E esses que estão a entender, expliquem aos colegas e amigos que não entenderam e, no final, todos felizes. Vamos lá. Então, mais um exemplo. Vamos ver outro exemplo. Vamos ver outra quadrática. Não, outra cúbica, aliás. R em R, que a x faz corresponder f de x, que é igual a x ao cubo menos 4x quadrado menos 4x quadrado mais 6x menos 2. E aqui, bom, não me perguntem porquê, eu posso-vos responder, porque fui eu que fiz o problema. Esta função tem 3 zeros, mas um deles é novamente o 2. Vejam, f de 2. f de 2 é igual a 2 ao cubo menos 4 vezes 2 ao quadrado mais 6 vezes 2 menos 2. 2 ao cubo é 8. 2 ao quadrado é 4. Portanto, menos 4 vezes 4, menos 16. 6 vezes 2 é 12 e 2 é 2. O que é que temos de positivos? 8 e 12 que dá... Alguém se enganou aqui? 20. E... Alguém se enganou aqui. Bom, já vou corrigir o erro. 8 com 12 dá 20, 16 com 2 dá 18. Portanto, está aqui um erro qualquer. Está aqui um erro qualquer. X ao cubo está correto. Menos 2x quadrado, menos 4x quadrado também está correto. Deve ser no x. Portanto, menos 4x mais x. 3x, né? 3x. Aqui, em vez de 6x, vai ser 5x. Portanto, 5 vezes 2, 10. 10. E agora, 18 menos 18. Isto está corrigido. Portanto, eu antes de começar a gravar, estive a fazer a conta e, em vez de colocar 5, coloquei 4. Portanto, a função que eu quero trabalhar é x ao cubo menos 4x quadrado mais 5x menos 2 e f de 2 igual a 0. Beleza. Então, se f de 2 igual a 0, eu vou poder decompor esta que aqui está em x menos 2 novamente vezes um polinómio de grau 3. Então, vou dividir isto por isto. Regra de Ruffini. 1 menos 4, 5 menos 2. Já não vou escrever o polinómio, mas é 1x ao cubo menos 4x quadrado mais 5x menos 2. 1x ao cubo menos 4x quadrado mais 5x menos 2. E aqui 2. É a raiz. 2. Baixo 1. 1 vezes 2, 2. 2 com menos 4, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. 5 com menos 4, 1. 1 vezes 2, 2. Resto, 0. Portanto, aqui é x quadrado menos 2x mais 1. E quem fez um bom oitavo ano já sabe quais são as raízes aqui. Quem fez um mau oitavo ano, ainda assim, quem fez um bom ensino fundamental sabe quais são as raízes ali. Quem não sabe, ainda assim pode resolver. Então, vamos decompor esta quadrática para ver. Ela vai ser x menos 2 e depois vai ser x menos x' x menos x duas linhas. Portanto, aqui entram
as duas raízes que a fórmula de Bhaskara vos vai fornecer. Então aqui vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para descobrir quais são as raízes x' e x2' que decompõem esta quadrática. Então, utilizando a fórmula de Bhaskara, o A é igual a 1, estão a ver? O A é igual a 1, o B é igual a menos 2, o C é igual a 1 e o delta vai ser B ao quadrado, portanto, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 1. Portanto, menos 2 ao quadrado, B quadrado, menos 4AC. Ou seja, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, menos 4, e, portanto, o delta é igual a 0. Se o delta é igual a 0, eu sei que... Se o delta é igual a 0, eu sei que o x' é igual a menos b. Ora, menos b é mais 2, mais a raiz de 0 sobre 2a. E o x duas linhas é igual... Ora, isto aqui posso fazer já a conta. Fazendo já a conta, 2 mais 0 sobre 2, ou seja, 1. E o x duas linhas é igual a 2 menos raiz de 0 sobre 2 vezes 1, ou seja, 2 menos 0 sobre 2, ou seja, novamente 1. Então quer dizer que a raiz é dupla, x' é igual a 1 e x duas linhas também é igual a 1. Ok? Vou só melhorar aqui a escrita disto. X menos 1, x menos 1. E está aquilo que vocês diziam no 8º ano, ou no 9º ano, que está fatorada. Vocês fatoraram a f. Fatoraram em afim, afim, afim. É outra possibilidade. E neste caso já nem precisávamos da função quadrática. 3 funções afins multiplicadas resolviam o nosso problema teórico cúbico. Ou seja, esta função cúbica não precisava do capítulo 5. Esta função cúbica não precisava do capítulo 5 do programa, da ementa, para ser compreendida. Vocês poderiam compreender esta função real de variável real de grau 3 como o produto de 3 funções afins e cada uma podia ser estudada e depois podiam criar, compilar a informação, jogar com a informação e o assunto ficava entretido ou resolvido. E vamos com 40 minutos de vídeo e vou fechar por aqui. Isto foi a introdução ao capítulo da função quadrática. Eu vou agora gravar em série todas as aulas do capítulo da quadrática, que deverão ser umas 5, não dá passar disso. E depois mais um par de aulas da função modular. E isto vai ser o material que será trabalhado durante o módulo 1 da matemática e durante os meses de agosto e setembro no ensino remoto que foi instituído pela instituição Escola Agrícola de Jundiaí. Pois, meus caros, já sabem, não jogarão o vosso tempo fora. Se trabalharem estes assuntos, vai ser rápido. Nos próximos 15 dias, vou lançar todo o conteúdo, quer do capítulo 5, quer do capítulo 6. Vai ser mais rápido, mais condensado. Não terão muito tempo para fazer outras coisas, mas se nestes 15 dias me acompanharem, ficam com o capítulo estudado. Fiquem bem, aprendam matemática e se estavam à espera que a vida fosse fácil, desenganem-se. Ela é difícil e a matemática vai-vos ajudar a torná-la um bocadinho menos difícil.